Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Como prometido, estou aqui a dar continuidade do meu vídeo que já postei no YouTube sobre o casamento, sobre a violência doméstica. Gente, estou com a voz meio rouca, estou um pouco doente, estou com gripe, estou ainda nos meus tratamentos e vamos que vamos. Glórias a Deus. Mas não é por isso que nós temos que ficar parado e não pregar a palavra, o evangelho. Aqui é um canal, o ministério é levar o evangelho, levantar mulheres caídas, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Mas antes de tudo é um canal para ganhar almas para Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês grande e poderosamente nesse dia. Que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, que o sangue de Jesus nos cubra, que sejamos revestidos, que possamos nos revestir todos os dias com as armaduras de Efésios 6. Que o sangue de Jesus cubra a minha casa, a minha família, tudo que tenho, tudo que eu sou. Que Jesus esteja na frente de tudo. Que Deus perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, porque somos falhos e pecadores, somos imperfeitos. Ninguém é perfeito. O único que é perfeito deu sua vida na cruz, morreu por nós, levou nossos pecados, levou nossos fardos pesados, julgos pesados. E hoje nosso fardo é leve e suave. Amém, pessoal? Pessoal, nesse vídeo eu vou deixar para vocês vários pontos essenciais e muito importantes e o que a Bíblia fala sobre as discussões no casamento, sobre as brigas no casamento, o que fazer, quais são os passos a dar para evitar o divórcio, para evitar as violências que muitas vezes levam à morte, leva ao desespero, leva ao desânimo, leva à depressão. Pessoal, temos muitas soluções que quando nós conhecemos a palavra, nós podemos procurar. Mas se nós não temos conhecimentos da palavra, nós não fazemos. Esses passos são essenciais na vida de um casal. Amém, pessoal? Vamos ver junto quais são esses passos. Pessoal, a discussão num casamento é uma realidade que a Bíblia reconhece. A Bíblia reconhece essas discussões. Não existe casamento perfeito, não existe pessoas perfeitas, mas a Bíblia nos ajuda a resolver essas coisas. Mas para isso, nós temos que aceitar, nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda, porque todo casal normal discute, mas a discussão, gente, ela não precisa levar ao pecado, à violência. A discussão, ela não precisa pôr o fim no casamento. Amém, pessoal? Por isso eu acho muito importante, eu falei no outro vídeo, que vocês assistem esses 3 vídeos para poderem entender a realidade, o que a Bíblia fala e o que você está livre de fazer. Gente, as discussões no casamento, elas acontecem porque nós somos todos diferentes. As pessoas são diferentes. Sempre vai haver algum atrito, sempre vai haver algo que vos diferencia, opiniões diferentes, por exemplo, famílias de um de outro que não se entendem, que leva algumas adversidades, as coisas que vocês vivem junto, o dia a dia. Pessoal, por isso que a Bíblia fala que nós não devemos entrar em julgo desigual. Quando, por exemplo, uma pessoa é crente e outro não, isso leva a um julgo desigual e não termina bem. Escolhe bem a pessoa com quem você vai se relacionar. Escolhe bem a pessoa com quem você vai decidir viver a sua vida. Porque o casamento
ele é feito para valer. Não é de brincadeiras. Quando você tem escolha, porque existem casamentos onde você não tem escolha. Um casamento que é os pais que decidem, que determinam, que assinam. Você, muitas das vezes, você é ainda adolescente, você não tem nem direito à assinatura, nem direito à palavra. Você tem que casar, foi determinado e você tem que aceitar. Isso não é sua escolha, isso é uma outra história. Mas quando você decide casar, faça a escolha certa. Não se meta em julgo desigual. Pessoal, é importante que vocês tomem nota disso. Primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui e quero acompanhar de um versículo bíblico que está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 31 a 32, você pode pegar a sua Bíblia, você que tem sua Bíblia física, junto, perto, porque devemos sempre ter uma Bíblia física para poder estudar, de preferência uma Bíblia de estudo. E você que não tem Bíblia física, nós temos hoje a possibilidade de baixar Bíblias através do celular. Então, seja qual for a sua Bíblia nesse momento, pega a sua Bíblia e você pode já abrir em Efésios 4, 31, 32. Pessoal, primeiro ponto, nós devemos, é muito importante, se acalmar antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa. Depois de ter procurado a Deus, porque é Deus que nos direciona, o Espírito Santo que nos guia, e você deve se acalmar, porque quando você fala com raiva, você se irrita, você não pensa antes de falar algo. Não somente essa palavra que você vai falar vai machucar a pessoa com quem você vive, mas essa palavra também, gente, vai machucar as famílias, os filhos, os pais, os cunhados, irmãos, pessoas que não têm nada a ver com seu relacionamento. Não é só a pessoa que está do outro lado que você está machucando. Você está machucando pessoas que têm uma autoestima muito alta para você, que te considera, que te respeita. E mais tarde, eu te falo por experiências que eu já tenho vivido, contemplado, assistido. Mais tarde, lá na frente, você vai se arrepender. E quando de repente você dá conta, seus vídeos já estão aí rodando. E um dia, quando o Espírito Santo tocar na sua consciência, tocar na sua mente e mostra o teu erro, já era, pessoal, já era. Por isso é muito importante você se acalmar antes de falar qualquer coisa. Quando você vive um relacionamento que está levando a brigas e discussões. Então, já tem a sua Bíblia? Já está aberto no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos no versículo 31 e 32. A palavra de Deus fala: toda armadura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Amém? Versículo 32 fala: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Pessoal, nós temos que ter consciência disso, que se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. É um mandamento, perdoai-vos uns aos outros. Eu falo sempre desse exemplo, nós oramos a oração do Pai Nosso, seja qual for a tua religião, católico, evangélico, adventista, todos que acreditam em Deus sabem que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso.
E você fala, perdoe as minhas ofensas, as minhas dívidas, como eu também perdoo aquele que me ofendeu, ao meu devedor, ao meu ofensor. Gente, você acha que realmente você declarando essa oração e você não perdoando, acha que Deus vai te perdoar? Jesus na cruz declarou: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus perdoa, eu quero te deixar essa reflexão. Quem é você para não perdoar? Quem é você? Pessoal, quem sou eu? Quem sou eu, Celeste, para não perdoar? Sinceramente, eu não sou melhor que Jesus. Você não é melhor do que Ele. Mas perdoar, gente, como já falei nos outros vídeos, não significa que você deve conviver. Perdoar não significa que você deve conviver. Isso é muito importante você fazer a diferença. Mas perdoa sempre, porque perdão é um mandamento. O Espírito Santo se entristece, gente. Quando você não libera perdão para uma pessoa, ele fica triste. Você entristece o Espírito Santo. E quando você perdoa, não somente você alegra o Espírito Santo, você está cumprindo aquilo que Jesus mandou, aquilo que Deus te manda fazer, porque Ele te perdoa também os seus pecados, você se liberta. O erro que as pessoas cometem, é que eles acham que quando eles liberam perdão, eles estão fazendo favor a outra pessoa. Gente, você está errado. O perdão vai libertar você. O perdão vai aliviar você. O perdão vai alegrar você. Você sente leve, você tira um peso, você tira um fardo do teu ombro. E você para de dormir com seu inimigo, com a pessoa que te magoou. Você para de meditar sobre aquilo. Então, pessoal, aprenda a liberar perdão. Amém? Perdão, pessoal. Não está fácil hoje com essa gripe. Mas Deus já me deu cura em nome de Jesus. Vamos lá. Pessoal, então esse primeiro ponto, se acalmar antes de falar qualquer coisa, para que você não se arrependa mais tarde. Pessoal, as palavras que são ditas sem pensar, ela pode transformar uma palavra saudável numa briga muito feia, ou até a uma violência que pode levar à morte. Então, a minha avó que me criou, ela falava: dá volta com a sua língua 7 vezes na sua boca antes de falar qualquer coisa. E nós devemos seguir esse conselho de verdade. Vamos ver o que fala o livro de Provérbios 15, capítulo 15, versículo 1. Abre a tua Bíblia. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Eu chamo ele de manual de saber viver. O livro de Provérbios é um manual de saber viver. Quando você lê o livro de Provérbios por completo, que você estuda cada versículo, cada palavra, você se torna sábio e sábia. Pode acreditar. Vai ler o livro de Provérbios e você vai entender que de verdade é um manual de saber viver, sobretudo quando você está vivendo um relacionamento com uma outra pessoa. Então, pessoal, o segundo ponto é pensar antes de falar e não falar para depois se arrepender. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, diz o livro de Provérbios 15:1. Entenderam, gente? A resposta branda desvia o furor, por isso devemos sempre nos acalmar antes de falar qualquer coisa e pensar antes de abrir a nossa boca.
Pessoal, responder para outra pessoa de forma calma, de forma bondosa, de forma suave. É um conselho bíblico que você pode colocar em prática, não somente nos relacionamentos dos casais, entre casais, mas também com relacionamento com nossos familiares, com nossos filhos, com nossos irmãos. Quantas vezes já falei coisas que enquanto eu estava irada, e depois eu tenho que voltar a pedir perdão, ou voltar a falar sobre o assunto para explicar, porque às vezes o cansaço, até as dores nesse momento, ou no momento que eu passo por muitas lutas com essas enfermidades, são dores crônicas, pode existir momento, pode existir dia que eu me sinto cansada. Então eu posso também irritar. Eu não sou perfeita, você não é perfeita, nem perfeito. Pessoal, meus vídeos quando eu faço são para homens e mulheres, não é só para uma, para outro. Não tem definição. É para você que está necessitando pegar essa palavra. É para você com quem Deus quer falar. Somos todos iguais, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Então, pegue essa palavra, pegue essa chave, porque Deus está falando. Pessoal, responde de forma bondosa, responde de forma suave, para que você não se arrependa depois. Estabelece a paz, promove a paz, não promove a discórdia. As pessoas ficam promovendo a discórdia nas redes sociais, as pessoas ficam colocando lenha no fogo quando vejam brigas entre casais. Isso não leva a nada, gente. Reflita. Eu penso 2 vezes antes de comentar qualquer post. Eu prefiro promover paz, porque eu sou uma pessoa que ama ter paz. Sabe, muitas brigas e desentendimento que nós temos ou que vocês podem ter com vossos familiares, no vosso relacionamento entre casais, elas podem ser evitadas se nós nos acalmamos, se nós pensamos antes de fazer qualquer coisa. Terceiro ponto, é muito importante, mas muitas pessoas não gostam de fazer isso. Enfrentar o problema. As pessoas fogem para não enfrentar o problema, mas, gente, o problema, para ser resolvido, ele tem que ser enfrentado. Tem que haver diálogo, gente. Se você fugir do problema, o problema vai te alcançar. Cedo ou tarde, ele vai te alcançar, porque o problema vai correndo atrás de você. Então, por isso, a Bíblia nos aconselha de resolver o problema no momento em que ele surge. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje, não perder o teu sono. Fala com a pessoa. Quando tem discussão, gente, é porque tem problema. E quando tem problema, é porque precisa ser resolvido, para que vocês possam ter um lar de paz. Muitas pessoas fogem, muitas pessoas não gostam de falar sobre o assunto, mas isso não é solução. E a Bíblia não nos aconselha isso. A Bíblia diz que nós devemos resolver os nossos problemas no mesmo dia. Pessoal, vamos ler ainda lá no livro de Efésios, no capítulo 4, outra vez, mas dessa vez lá no versículo 26 e 27. Pega a sua Bíblia, vamos ler junto. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26 a 27, a palavra de Deus fala: Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E, gente, as brigas acontecem porque nós estamos dando lugar ao diabo dentro do nosso lar.
dentro da nossa casa, no seio do nosso relacionamento. Não deis lugar ao diabo. O inimigo é astuto, o inimigo é sujo, o inimigo não gosta de família unidos porque ele não tem amigos, ele não tem famílias. O diabo não tem família, gente. Por isso ele quer destruir as famílias. Pense nisso. Irai não pequeis e não dê lugar ao diabo. Pessoal, é muito importante nós entendemos isso, que nós podemos sim irar, somos humanos, somos falhos, mas isso não justifica o pecado. Isso não justifica o pecado. Pessoal, quem não tem temor de Deus, perde o controle. Por isso é importante ter temor de Deus. Teme a Deus, para que você não perca o controle. Quem não tem temor de Deus, age com insensatez e não com sabedoria. E você, quando não é sábio, não age com sabedoria, perde a razão. Em muitas vezes, em muitos casos, você perde a razão. Pessoal, se por acaso você irar, não deixa que as emoções tomem conta de você. Não deixa que as suas emoções te dominam. Eu falo sempre, esvazia a tua mente, não deixa que a voz da mente fale, porque a mente é um campo de sujeira, o campo onde o diabo coloca tudo e nada. Protege suas emoções, coloque a capacete da salvação sobre a tua mente. Protege-se. Protege as tuas emoções, porque quando você não protege as suas emoções, que você deixa a ira tomar conta de você, você magoa, isso leva à violência, isso induz ao desprezo, ao xingamento e vai terminar em vingança. E quando se termina em vingança, certas vezes leva à morte. Por isso vemos tantos casais matando-se uns aos outros, jovens, adultos, sobretudo nós cabo-verdianos. Quantas mortes já teve entre casais? Está na hora de você pegar com Deus. Está na hora de você pegar e buscar direcionamento, aconselhamento bíblico antes que seja tarde demais. Não é depois. Procure antes que seja tarde. O quarto ponto na realidade, na verdade é uma pergunta. Qual é a razão que levou a essa briga? De onde surgiu essa discussão? Qual é a razão? Porque é aquele ponto que vocês têm que determinar para que vocês possam resolver esse assunto. Pessoal, quais foram as ações, as palavras? Qual é o gesto que você fez que o outro não gostou? A palavra que você declarou sobre sua vida, negatividades, maldições diárias que nós declaramos tantas vezes. Você não vale nada. Você não serve para nada. Gente, parem com isso. Pare de declarar palavras negativas sobre outra pessoa, sobre a tua própria vida. Você nunca vai conseguir. Você não vai servir para nada. Eu não sei por que eu estou junto com você. Essa pergunta você deveria se perguntar antes de se casar. Antes de se te colocar em jogo desigual com uma outra pessoa. Pessoal, e como podem resolver esses problemas? Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, está na Bíblia. Mas para mudar, para ter solução, é preciso o querer das duas pessoas. As duas. Vocês são dois. Um só carne, um só corpo. E se vocês se magoam entre casais, os dois têm que dar o primeiro passo. Não fica a dizer, eu vou esperar por ele. Não. Dá o primeiro passo. Seja o mais inteligente. Tenho mais algumas dicas, alguns pontos para deixar para você.
estou ficando cansada por conta da gripe. Mas, pessoal, tem algo que nós não gostamos de fazer, é se colocar no lugar do outro. Se colocam no lugar da outra pessoa. Pensa 2 vezes nos seus atos, o que a outra pessoa sente. E se for você no seu lugar, o que você sentiria? Seja homem, seja mulher, se colocam no lugar um do outro. Sejam compassivos um com o outro. Muitas discussões acontecem, muitas brigas acontecem, porque todo mundo quer ter razão. Mulher hoje quer se comparar ao homem. Gente, não se esqueçam que Deus criou primeiro Adão. Eu sou uma mulher que defende mulher, mas eu também sei qual é o meu direito. Eu também sei as coisas em que eu posso, os limites que eu posso atingir ou não. Homem é cabeça da casa. Você pode ganhar mais dinheiro, ele menos. Não mostra para ele, não faça ele se sentir inferior. Assim como também homem, não humilhe a sua mulher. Não faça dela o seu objeto. Às vezes eu vejo muitos homens tratando o próprio cara melhor do que certas mulheres. Eu passei por isso, gente. Passei por isso estou falando. Eu falo muitas vezes das minhas próprias experiências vividas. Não faça isso. Não vai além dos seus limites. Se respeitam um ao outro e se colocar no lugar um do outro, pessoal. Isso chama empatia. Tenha empatia para outra pessoa. Gente, a base de um bom relacionamento é estar firmado no amor e na palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, sabe, eu conheci a verdadeira palavra de Deus um pouco tarde, falando humanamente, mas nunca é tarde para Deus. É sempre no tempo dele, no momento dele. Mas, gente, nunca é tarde para procurar conhecer a verdade que te liberta, que te ajuda. Procure Deus, procure conhecer a palavra, os seus mandamentos. Deus criou Adão e a partir da costela de Adão, ele criou Eva. Mulher é feito para ser uma auxiliadora do seu esposo. Aprendam-se a se perdoar. Repito mais uma vez, aprendam-se a liberar perdão um pelo outro, antes que a briga se torne coisa feia, que não dá mais para voltar atrás. Pessoal, assim como Deus perdoou os nossos pecados, nós devemos também perdoar as pessoas, porque todos nós somos falhos. Olha o que o livro de Colossenses 3, capítulo 13 a 14 fala. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Pessoal, revestei-vos como eleitos de Deus que nós somos. Somos eleitos, povo eleito, chamado por um grande propósito. Colossenses 3, de 13 a 14 fala, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É a palavra de Deus que manda, gente. Versículo 14 fala, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é um vínculo da perfeição. Gente, nada melhor do que amor. Quando não existe amor, não existe mais confiança, não pode dar certo. O amor é a base de tudo, pessoal. Se nós fazemos tudo com amor, tudo dá certo, tudo fica perfeito. Só que muitas das vezes nós fazemos as coisas de qualquer jeito, falamos de qualquer jeito, agimos de qualquer jeito, pessoal. Pessoal, uma pessoa regenerada é aquela pessoa que já foi transformada. E para você ser transformada,
É preciso que você se entregue à palavra do Senhor, que você se entregue a Jesus, que você entregue a sua vida para Deus, para que você possa ser transformada, regenerada, restaurada. Porque quando você é restaurada, você restaura o outro. Quando você é transformado, você transforma o outro. Mas enquanto você não for regenerada, você não vai regenerar o outro. Não. Para que o outro mude, seja o exemplo. E se você não está sendo um exemplo, como é que você pode reclamar do outro? Seja exemplo no teu lar, seja exemplo na tua família, na tua casa, seja exemplo, gente. Pessoal, ore. A oração é a base. É uma das chaves da vitória, do sucesso. Pede ajuda para Deus, isso é essencial. É muito importante você orar o tempo todo. A Bíblia fala. Deus deve estar no centro do relacionamento de qualquer pessoa, seja no casamento, seja na família. Deus é aquele que nos guia. Espírito Santo é aquele que nos direciona. Só com a ajuda de Deus nós podemos ser transformados, nós podemos ser regenerados. Quando você se entrega a Jesus de verdade, você se torna uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem, um bom perfume. Você se torna rainha, sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Em vez de passar o vosso tempo a brigar, orem juntos. Orem juntos em vez de brigar. Tenham humanidade, compaixão um pelo outro. Se arrependam, peçam perdão, liberem perdão, se perdoem mutuamente, gente. E o último ponto que eu quero falar para você e declarar na sua vida. Segue em paz. Procure a paz que excede todo entendimento. Eu não troco por nada a minha paz, pessoal. A minha paz do espírito. Segue em paz, gente. Procure a via do diálogo, o contato. Resolve o problema no momento, não deixa para depois. Não coloque em risco a sua vida e a vida do outro, porque a vida é dada por Deus e só Ele pode tirar. Violência não te traz nada de bom, nada de positivo. Segue em paz. Pessoal, nenhum quer dar braço a torcer, todo mundo quer ter razão. Aquele que pede perdão primeiro é o mais sábio, o mais inteligente, é aquele que será liberto. Uma família unida passa por alguns problemas, dificuldades. Todo mundo tem problema no lar, ninguém é perfeito. Aqueles que vocês olham, vejam no Facebook, no Instagram, no TikTok, sobretudo, mostrando que está tudo perfeito, filmando, mostrando o jantar, o almoço, a luz da vela, está tudo bem. Enquanto eu sei que não está, o outro sabe que não está. Gente, parem com isso, parem de ser hipócritas. Vivem a vida realmente como ela é. Procure solução. Em vez de ficar passar tempo mostrando que está tudo bem, procure ajuda. Procure Deus, procure orar junto com Ele, procure uma igreja, procure um líder espiritual que vai te ajudar a resolver esse problema. Procure um psicólogo, um psiquiatra se você quiser, mas age, pede ajuda. Não fica aí mostrando que está tudo bem porque não está, eu sei que não está. Sobretudo quem já passou por isso, quem já viveu essa experiência. Procure Deus porque um lar sem Deus não tem paz. Para ter paz é preciso ter Deus. Eu sei que do outro lado da tela tem pessoas aí criticando, falando. Olha, ela nem português
bem sabe falar, não importa. Não estou aqui dando aulas de português. Não importa, minha cara está brilhando porque eu coloquei cortisone, eu tenho que colocar cortisone por conta da alergia que eu tive. Tá brilhando, olha como ela está brilhando com cara toda oleosa. Gente, não importa, não estou aqui fazendo concurso de beleza. Olha como ela está vestida, não importa, não estou aqui fazendo desfile de moda. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Se você se concentrar naquilo que Deus está falando com você, você comenta, você envia esse vídeo para pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Quando eu vejo barbaridades serão comentadas, quando eu vejo barbaridades, quantas vezes são compartilhados? Mas a palavra de Deus que ajuda o outro, vocês não fazem isso. Esse mundo precisa refletir de verdade. Porque se nós refletimos primeiro, antes de agir, se nós nos acalmamos antes de brigar com o outro, se nós procuramos ajuda, solução, direcionamento de Deus, o mundo seria bem melhor. Pessoal, o mundo precisa mais de Deus. Casais precisam mais de Deus. Famílias precisam mais de Deus. Para de mostrar que está tudo bem enquanto lá em casa está sendo um inferno. Se humilhe. Cristo se humilhou por nós. Pede ajuda, pede perdão, perdoa, procure solução. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Deixa o seu pedido de oração. Estarei orando por você.